próximo ponto que eu queria tratar para pensar o que é uma ciência do direito enfim, feitos esses comentários iniciais, eu queria fazer um panorama histórico, realmente algo muito panorâmico, bem um sobrevoo realmente, porque afinal de contas esse não é o objeto dessa disciplina. Existe uma disciplina que vai ser, enfim, específica de ciência de história do direito, tem outras disciplinas também que vocês vão, obviamente, se ver com esses temas históricos, mas aqui eu queria só ressaltar essa pluralidade de visões que marca o pensamento jurídico e mais ainda, colocar uma questão de ordem definitória. Afinal de contas, a partir de quando a gente pode começar a falar em uma ciência do direito? Bom, em um certo sentido, sempre a gente vai encontrar na experiência, no pensamento humano, algum tipo de reflexão que tem relação com o direito, com a vida social, com as leis justas ou com a ordenação da vida humana. Isso é uma questão que eu diria que acompanha o homem desde que ele vive em sociedade. Enfim, então, obviamente a gente vai, por exemplo, textos clássicos como peças, a tragédia grega, Antígona de Sófocles, por exemplo, coloca questões relacionadas ao direito, enfim. Os filósofos da antiguidade, muitos deles vão levantar questões também relacionadas ao direito. Eu gostaria de destacar um em particular, que vai ser uma referência importante no pensamento antigo sobre o direito, que é Aristóteles, que tem uma concepção na qual o direito é pensado, e isso é um traço muito característico da antiguidade, no domínio da praxis, das reflexões sobre o agir humano, o como agir, no caso do direito, como decidir de uma maneira justa. E essas reflexões voltadas para o campo da praxis, por exemplo, que Aristóteles desenvolve no seu tratado, a Ética Nicômaco, geralmente o direito está associado a uma espécie de virtude, uma virtude de ordem moral ligada seja à justiça, seja à prudência, que é essa habilidade, essa frônesis, como eu dizia, essa capacidade de discernir o certo e o errado em situações concretas, específicas, tipo, é uma espécie de prudência, de saber analisar as consequências da sua ação com responsabilidade, enfim. Então, mais do que uma ciência, no sentido de uma episteme teorética, uma teoria, o direito era pensado por Aristóteles como uma espécie de habilidade de ordem prática, um saber agir, saber decidir, saber fazer a melhor escolha, uma espécie de arte que é ligada à arte do bom, à arte do equitativo. Algo que, como Aristóteles defende na Ética Nicômaco, você não aprende exatamente lendo livros. Aristóteles distingue claramente o conhecer o bem do praticar o bem. A prática do bem, a capacidade de agir e fazer o certo, no caso do direito de decidir com justiça, mais do que um conhecimento teórico que se obtém, por exemplo, por meio do mero estudo, é algo que se adquire pelo exercício, algo que se incorpora como um hábito em nossas vidas e é algo, portanto, que tem uma dimensão muito mais prática, um agir, um modo de agir, mais do que exatamente uma mera maneira de pensar. Enfim, essa maneira de conceber o direito ligado à praxis, isso marca muito a antiguidade, como eu disse, de uma maneira geral. A própria tradição jurídica romana vai ser muito influenciada por isso, tem uma tendência a enfatizar o caso concreto, essa chamada tradição da jurisprudência, tem essa prudência, aliás, é o termo latino que traduz frônesis, que é justamente essa virtude prática aristotélica da prudência. Enfim, então, essa tradição toda tem uma tendência a enfatizar a equidade, a prudência, a justiça no caso concreto, a importância dos jurisconsultos, dos juízes, enfim. Bom, quando é que o direito passa a ser claramente tomado como um empreendimento científico, algo a ser ensinado numa universidade e que vai ter uma dimensão agora maior de sistematicidade, de rigor científico, enfim. Isso basicamente acontece a partir do final da Idade Média, justamente quando aparecem as primeiras universidades europeias. E considerada a primeira universidade europeia é Bolonha, e vai se notabilizar a Bolonha justamente pelos estudos jurídicos. Por lá vão passar os chamados glosadores, que são estudiosos do direito, que vão baseados na tradição jurídica romana, especialmente no Corpus Iuris Civilis, que é uma compilação feita por Justiniano no século VI depois de Cristo, que é uma espécie de repositório da tradição jurídica romana, de séculos dessa tradição, e que eles vão tomá-la como uma espécie de ratio scripta, uma razão
que foi escrito o direito mais elaborado e racional existente, e a partir dessa ratio scripta eles vão se propor a construir uma teoria do direito cada vez mais sistematizada. Eles vão passar a pensar no direito realmente como uma ciência, que é algo que se aprende agora já no interior das universidades. Enfim, e essa pretensão vai levar os glosadores também a propor um ius comune, que seria um direito comum, uma pretensão de universalidade. Enfim, então ali começa, é muito comum a gente identificar com os glosadores e na escola de Bolonha o nascimento da ciência do direito, pelo menos nesse sentido moderno do termo. E a partir dali a gente vai ter uma série de desenvolvimentos, uma história que é longa, afinal de contas a gente está partindo aí do final da Idade Média, mas um capítulo importante dessa história se dá por volta dos séculos aí 17, 18, com a chamada jurisprudência rationalis, que é essa ciência racional do direito no seio de um pensamento justnaturalista, moderno, que vai se propor a pensar o direito de uma maneira cada vez mais sistemática, rigorosa, como um grande sistema dedutivo, inspirado nos modelos de construção científica da geometria, da demonstração geométrica. Desse modo, eu posso citar aqui os trabalhos no século XVII do Samuel Pufendorf, que é um dos pais do chamado direito natural moderno. Depois os trabalhos no século XVIII do Christian Wolff, enfim, e muitos outros trabalhos, e esses trabalhos mais rigorosos, filosóficos e sistemáticos para pensar o direito, estão claramente na origem, são uma inspiração importante para o movimento da codificação que vai se seguir a partir do final do século XVIII e no século XIX na Europa. É um movimento que vai mudar a cara, a feição do direito, conferir ao direito uma forma muito mais sistemática e rigorosa, com uma pretensão de racionalidade muito maior, que é a forma dos códigos modernos, e o marco desse movimento é o Código Civil de Napoleão de 1804. Mas, enfim, há uma mudança significativa tanto no pensamento jurídico quanto na forma legal, quanto na forma de organização e apresentação das leis, com uma sistematicidade e racionalidade maior. Bom, além após o movimento da codificação, a gente vai ter, obviamente, uma série de novas escolas no século XIX. Eu queria destacar aqui a escola fundada por Savigny, Friedrich Carl von Savigny, que era um jurista alemão, talvez o mais importante jurista alemão do século XIX, e que enfim, além de uma série de trabalhos em diversos ramos do direito, ele tem uma pretensão assim, metodológica maior de fundar uma nova ciência do direito. Ele participa da constituição de uma nova revista e da divulgação de uma nova pretensão científica no direito, e eles cunham um termo que em alemão é Rechtswissenschaft, que é a ciência do direito, no sentido agora mais moderno do termo, e essa ciência tinha uma dupla pretensão. Por um lado, uma pretensão histórica de reconstrução dos institutos jurídicos, de compreensão de como o direito é um produto histórico, fruto de uma cultura, expressão daquilo que o Savigny vai chamar de uma Volksgeist, né, um espírito do povo, mas que, para além disso, além dessa dimensão histórica, essa nova ciência do direito, ela tem também uma pretensão sistemática, né, de uma organização racional desse sistema jurídico, né? Enfim, então é uma dupla ambição, histórica por um lado, sistemática por outro, né? Enfim, então a ciência do direito vai ganhando novos capítulos no século XIX, e no século XX a gente vai encontrar uma verdadeira explosão assim, de perspectivas e de abordagens do pensamento jurídico, uma multiplicidade muito grande, e é sempre difícil a gente falar do nosso tempo, ou de algo mais próximo a nós, porque muitas vezes falta o afastamento necessário para a gente poder apreciar, julgar o que vai ser mais pertinente, o que vai gerar mais frutos, o que vai permanecer, enfim. No caso do século XX, obviamente a gente já tem um grau já de afastamento, e a gente pode já traçar algumas linhas gerais do pensamento jurídico a partir do século XX. Eu vou, assim, de uma maneira bem esquemática e simplificada, falar em três grandes tradições do pensamento jurídico do século XX. A primeira, a abordagem de tipo positivista, chamada ciência positivista do direito,
que é uma ciência uma forma de estudar o direito que tem um grau de legalismo, ou seja, uma centralidade da lei, né? O estudo do direito basicamente é voltado para as normas que estão postas, né? Que foram estabelecidos por uma determinada autoridade em um território. A ciência nada mais faz do que estudar essas normas postas. Há uma tendência voluntarista, ou seja, de pensar o direito como a mera expressão da vontade da autoridade, seja do legislador, seja do próprio, enfim, da autoridade que tem capacidade para legislar. Assim pensava, por exemplo, já alguns juristas, um jurista inglês do século XIX, que é John Austin, e assim vão pensar os chamados positivistas do século XX. Eu coloquei aqui o Herbert Hart e o Hans Kelsen, que a gente vai trabalhar muito nesse curso. Do Hart nós vamos ler também um capítulo do livro mais conhecido dele, que é o Conceito de Direito. Enfim, e os dois são considerados positivistas porque eles entendem que o papel da ciência do direito, obviamente, é um estudo descritivo das normas postas. Bom, qual que é a segunda abordagem que eu queria fazer uma referência muito rápida, que é a chamada ciência realista do direito, né? Essa abordagem é muito influenciada por perspectivas sociológicas, e o realismo, ele mais do que um direito formalmente posto que vai ser objeto de estudo nessa perspectiva, é aquilo que, de uma maneira, aquilo que é eficaz numa determinada realidade social, ou seja, aquilo que realmente, efetivamente, guia e controla as condutas sociais, né? Enfim, então, mais do que aquilo que diz o legislador, o que importa a um realista jurídico é como, de fato, os tribunais decidem como efetivamente as pessoas se comportam na sociedade. Essas teorias podem assumir várias dimensões. O realismo jurídico é uma escola que tem muitos pensadores, especialmente nos Estados Unidos, é uma tradição muito rica nos Estados Unidos, mas também dá origem a estudos críticos que justamente vão contrapor aquilo que é afirmado formalmente, aquilo que de fato acontece. Bom, e a terceira perspectiva, para finalizar, e mais uma vez de uma maneira bem resumida, essas diferentes perspectivas do pensamento jurídico do século XX para cá, é a chamada ciência pós-positivista do direito. Ela é mais recente ainda, basicamente a partir dos anos 70, 60, 70, que ela começa a ganhar mais projeção, e ela bebe de diferentes escolas, sobretudo pensamentos filosóficos contemporâneos. Por exemplo, a teoria da argumentação vai ser uma influência importante para repensar o direito a partir dela. A hermenêutica filosófica, especialmente os trabalhos do Gadamer, né, dos anos 50, 60, vão ser importantes também isso vai influenciar o pensamento jurídico de diferentes maneiras. E esses pensadores, alguns se propõem a continuar o positivismo de uma maneira crítica, outros se colocam como antipositivistas, né, contrários às visões positivistas. Uns mais próximos da tradição justnaturalista, as reflexões do direito natural modernas, outros nem tanto, mais procedimentalistas. Mas, enfim, a gente vai ter aí diferentes pensadores que vão mais ou menos ser colocados dentro desse guarda-chuva do pós-positivismo, né? Figuras importantes do pensamento jurídico contemporâneo, como o Ronald Dworkin, como o Robert Alexy, como o Friedrich Miller, enfim, e muitos outros juristas que, de alguma maneira, ou são críticos ao positivismo ou, de alguma maneira, pretendem reformular algumas de suas bases, algumas de suas consequências, especialmente o problema do chamado decisionismo jurídico, que a gente vai ver nesse curso ainda. E essas teorias estão muito ligadas à pretensão de uma teoria jurídica que evite o arbítrio e que forneça bases que são necessárias para a fundação de um Estado democrático de direito, no sentido mais contemporâneo do termo. Enfim, mas essas não são questões que eu vou abordar nessa aula. Como eu disse, ela tinha um caráter apenas introdutório e bem panorâmico, e vou deixar para a continuidade do curso para a gente poder aprofundar algumas dessas questões.